sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a frequência energética do quadril e sobre o movimento da dança, os movimentos de abertura do quadril, e eles estão diretamente relacionados aos traumas. Pois é, hoje eu postei um vídeo falando sobre traumas e movimento, dança, movimento literal do quadril. O que será que isso tem a ver com os processos do yoga? Processos porque a gente trabalha na questão terapêutica, então movimentos e os traumas estão intimamente ligados. Vamos por partes, o gatinho. Vamos por partes. O segundo chakra, de baixo para cima, ele é localizado, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o segundo chakra. Ele tem o formato de uma lua crescente. Ele tem 6 pétalas. Ele vibra nessa cor. Tirando o reflexo. Essa é a cor, ele é a cor branca com essas pontinhas, um vermelho meio alaranjado. Esse chakra, o segundo chakra, Swadhisthana chakra, chakra sacral, chakra sexual, chakra do quadril, como vocês preferirem chamar. Esse chakra é um chakra que vibra na frequência do elemento água. Literal? Não, porém sim. Sim, porque a gente relaciona aos órgãos que estão ligados diretamente à água, como os rins e a bexiga. Mas a água, no arquétipo da água, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de arquétipo da água, se eu estou falando agora da minha cabeça. Mas a água, a frequência energética da água, é uma frequência ligada às emoções. Quando a gente quer falar de emoções, quando a psicossomática do nosso corpo envolve, por exemplo, inchaço, tem a ver com retenção de emoções, retenção de líquido, tem a ver com a gente às vezes não conseguir expressar, liberar sentimentos. Para vocês terem uma ideia do processo da água no nosso corpo. A lua, por exemplo, a lua, o nosso astro, a lua ela vibra na frequência do elemento água também, uma vez que ela está relacionada às nossas emoções. Na astrologia, a lua, Vênus, elas estão vibrando numa frequência semelhante no aspecto emocional, só que Vênus já está com umas energias um pouco mais aprofundadas, enquanto a lua são as nossas emoções espontâneas. Isso tudo que eu estou falando tem a ver com o segundo chakra, tanto que a representação do segundo chakra é uma lua crescente, uma meia-lua no segundo chakra, no quadril. O quadril é uma bacia, é um espaço em que ele acolhe e guarda órgãos como os órgãos reprodutores, como os rins estão um pouco mais para cima, mas eles estão nessa região em que tem a frequência da água. São as emoções. No entanto, são emoções que já foram experienciadas. Como assim? O quarto chakra, muitas pessoas acreditam, tem gente que fala por aí, que ele vibra na frequência do elemento água. Não é. Ele está na frequência das emoções, porém são as emoções espontâneas, é o elemento ar. Por que eu estou falando do elemento ar e do coração, do chakra cardíaco? Esse chakra, ele vibra nas frequências das emoções espontâneas. As emoções que a gente sente na hora e muitas vezes são de tão espontâneas, às vezes a gente nem consegue compreender tais emoções, como a própria ansiedade. Às vezes existe uma ansiedade que vibra muito nesse lugar, que ela meio que mistura com uma angústia, mistura com sentimentos que às vezes são pouco compreendidos. Naquele momento espontâneo, quando você começa a entender que pode ser literalmente 5 minutos, você fala, eu estou sentindo, aí você já faz referência a emoções que ficam guardadas. São sempre energias negativas? Não, não são. A empatia, por exemplo, ela também está guardada aqui. A empatia é algo que nós já experienciamos. Por você ter experienciado tal situação, você já consegue, então, compreender aquilo e ter a famosa empatia pelo outro. Segundo chakra. Da mesma forma que ele tem a ver com o magnetismo também, porque a energia da criatividade, que logo nasceu no primeiro chakra,
já consegue manifestar aqui no segundo. É a tal do magnetismo pessoal, aquela pessoa que entra num espaço, todos nós temos, mas existem algumas pessoas que estão com essa energia mais acentuada. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas isso tem a ver também com emoções que já foram experienciadas. O quadril, de uma certa forma, então, ele guarda energias, ele guarda emoções. É como se fosse uma bacia com água. Essa água, ela pode ser uma água em vários estados, né? Estado líquido, sólido, gasoso. Mas essa água que está aqui, ela é uma água que pode ser uma água que vibra numa frequência de uma água nova, fresca, uma água já amadurecida ou uma água, entre aspas, mais velha. O que significa isso, essa relação que eu estou fazendo das águas? Eu posso até trazer para uma filosofia, não é nem filosofia, para uma religião que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, que é o candomblé. Nós temos Oxum, Iemanjá e Nanã, né? Oxum tem uma frequência de uma água que seria uma água mais fértil, mais nova. Iemanjá, uma água mais madura, como se fosse uma mãe já na menopausa, uma mãe que tem aquele aspecto de cuidado, mas ela não vai gerar um filho, literalmente. E já Nanã, que seria a avó, é uma água que é rica em sabedoria, é uma água que consegue trazer a regeneração das outras. Enfim, aqui no quadril nós temos essas águas. Nós podemos então utilizar de forma favorável essas águas no nosso processo terapêutico. A água fértil, a água madura e a água com mais experiência ainda. Essas águas, ou melhor, as nossas emoções, elas são guardadas. Emoções, como eu disse, que são, uma vez foram espontâneas, pouco compreendidas, aqui elas já são compreendidas, só que às vezes elas são esquecidas ou são recalcadas, guardadas, porque aquela sensação, aquela emoção não foi boa de sentir. Eu prefiro não digerir isso agora, prefiro deixar isso para depois. A famosa frase, eu vou te bloquear, eu prefiro não conversar com você, eu vou me afastar. Isso no processo terapêutico, não estou fazendo juízo de valor, de atitude, mas isso no processo terapêutico é como você estivesse escondendo algo que nesse momento está difícil de ser trabalhado. Tem algum problema nisso? Não. A ideia é, essa água, essa história guardada vai um dia voltar, vai vir à tona. Como que ela vem à tona? Gatilhos. Você pode reencontrar uma situação parecida, não precisa de ter os mesmos personagens, nem o mesmo cenário, mas uma história que se repete. É o que a gente chama de hábitos que se repetem, crenças limitantes, pensamentos, histórias que vão se repetindo. Como é que fala? Quando a pessoa vai repetindo crenças, repetindo histórias. Algumas pessoas, bem entre aspas, utilizam a expressão maldições hereditárias, que são repetições hereditárias. Uma vez alguém lá no passado fez, ou você mesma fez lá no passado, que se repetiu. Relacionamentos. Tive um relacionamento com uma pessoa que fazia tal coisa. Terminamos. Agora com outra pessoa, coisas muito parecidas acontecem. Terminamos. Em outro momento, mesmas histórias repetindo. É a mesma pessoa que você voltou? Não, mas são histórias que se repetem. Exemplo, traições. Exemplo, pessoas que estão fazendo coisas que se repetem, não exatamente na mesma coisa, mas com temas semelhantes. Ou seja, são as emoções precisando ser ouvidas. Essa que ficou recalcada, essa energia que ficou guardada. Essas emoções, elas ficam guardadas principalmente no quadril. Somente aqui em Mateus? Não. Pode ser no joelho, pode ser no pé, no tornozelo, nos órgãos, nos ombros. Mas, muscularmente falando, o quadril e os ombros são uns dos lugares que mais se guardam essas energias. Aqui porque tem a ver com a nossa expressão, coragem, fazer. Aqui porque tem a ver com caminhar, com também gerar. Então tem a ver logo as escolhas que estão aqui atrás. Lombar. Sente muita dor na lombar?
tem ligação direta com o segundo chakra. A lombar nada mais é do que a parte de trás do umbigo, né? Olha só, é do abdômen. Na parte da frente aqui nós temos esses órgãos que estão ligados ao segundo chakra, como o próprio intestino grosso. Onde que a gente absorve a água, gente? Principalmente, até onde eu sei, não sou biólogo e nem médico, mas eu sei que no intestino grosso é um dos lugares, é um dos órgãos, se não o mais, que a gente absorve água. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente percebe a água com essa grande relevância no aspecto emocional. E aí vem aquela frase que eu disse logo antes, quando eu comecei. Movimentos. Por que os movimentos do quadril trabalham os traumas? Nessa linha que eu sigo no Yoga Terapia, a gente acredita na bioenergia e no biocampo. São coisas que seguem o mesmo conceito. A bioenergia é a energia criada por nós seres humanos, assim como temos a energia eólica, a energia solar. Ela é criada pelo Sol, chega até a gente. A bioenergia ela é criada por mim, por você, por nós, seres vivos, né? Humanos, seres animais. São criadas então por nós. Já no biocampo, é um campo, porque ele não precisa de ser literalmente a energia em si, como o Sol, mas uma parte específica do corpo, como o quadril, como o segundo chakra. É como se a gente estivesse trabalhando numa escala de frequências energéticas, né? É muito comum a gente ter aquela escala de frequências energéticas, culpa, medo, amor, raiva, quer dizer, tá embaixo a raiva, e vai só trazendo até chegar na alegria. Esses é como se fosse isso então que eu tô falando. É uma escala energética. E o nosso biocampo dessa região, vamos falar assim, dessa cintura literalmente, é o espaço onde a gente trabalha principalmente essas energias das emoções já experienciadas. É uma frequência que está ligada à segurança, à autoestima, que está ligada ao sagrado feminino. Ai, mas eu sou homem. Será que eu tenho sagrado feminino? Sim, nós temos sagrado masculino, sagrado feminino. Nós temos yin e yang, mãe, pai. São as energias que coabitam, que existem em nós. Não estou falando de gênero aqui, estou falando de energias que se coexistem. E nesse lugar do quadril, nós temos essas energias que se unem, que se juntam e crescem e fazem a tal da autoestima, por exemplo. Existem alguns músculos, como o músculo da alma, que é o músculo psoas, é o músculo que nasce na lombar, nessas questões aqui, nas vértebras da lombar, e descem até a coxa. Movimentos que fazem assim, músculo que faz assim. Ele é chamado no yoga de músculo da alma. Por quê? Porque ele consegue trazer muitos registros da nossa história. Só nessa vida? Se você acredita somente nessa vida, sim. Se você acredita em vidas anteriores, também. É o que explicaria, por exemplo, pessoas que já nascem com situações energéticas emocionais nesses lugares, por exemplo, que é o que eu estou falando da músculo da alma. Enfim, agora vamos falar do movimento em si. No vídeo que eu fiz no Instagram, né, nas redes sociais, eu falei sobre movimentos do yoga. Mas todos os movimentos liberam essas energias? Sim. Acontece que no yoga a gente trabalha num processo terapêutico. Existe dança terapia, existem terapias feitas em outros lugares, em outras técnicas? Sim. Mas no yoga, o yoga a gente trabalha, pelo menos no yoga terapia, todos os movimentos são explicados. Exemplo, esse movimento aqui, o famoso movimento de Malasana, de cócoras, ele está trabalhando o meu quadril. Olha, eu sou obrigado a empurrar as pernas para as laterais, empinar o bumbum para trás e abrir o peitoral. A minha coluna fica um pouquinho mais reta e eu começo a sentir a musculatura do quadril, abertura de quadril. Esse movimento específico, por exemplo, trabalha a minha ancestralidade. Eu estou trabalhando as pernas que tem o movimento do primeiro chakra, ativação do meu primeiro chakra. No entanto, ele está encaixando o fêmur, o osso da coxa, está encaixando com o meu quadril, com a bacia. Então é como se fosse um tripé segurando a bacia, a minha ancestralidade segurando a minha fertilidade. Não no sentido de gerar um filho literalmente, mas de gerar a energia da criatividade para a vida.
O segundo chakra e o primeiro, nesse contexto que eu estou falando aqui agora, são fundamentais para a liberação do quadril. E olha que interessante, eu falei sobre movimentos de dança. Então todas as danças vão liberar? Por que não? Vão liberar. Mas por que eu falei do yoga como se fosse somente o yoga que liberasse? Porque na verdade o movimento do yoga ele não foi criado aleatoriamente. Os movimentos do yoga, eles seguem os princípios dos chakras e o princípio dos canais energéticos. Esses canais energéticos, por exemplo, são acionados em posições específicas e não em qualquer posição. No entanto, o movimento em si, ele já trabalha a biodinâmica do seu corpo, ele já trabalha o seu desenvolvimento energético. Então, a bioenergia, o biocampo vai ser estimulado na ação de um modo geral. Exemplo fácil de compreender. Você pode correr, fazer uma atividade aeróbica e a sua energia, o seu biocampo vai aumentar, vai movimentar. Então não é só com o yoga que você consegue isso. Mas eu estou falando no meu lugar de fala. Eu não posso afirmar que o tango vai liberar tal energia, tal questão traumática. No yoga eu sei porque eu estudo, sei que pode. Mas como muitos movimentos, como o twerk, outras danças, como o forró, que mais? Dança do ventre, o nome já diz, movimenta exatamente essa região do segundo chakra e trabalha a feminilidade, trabalha o segundo chakra, o sagrado feminino, independente de gênero aqui, trabalha a energia do sagrado feminino. Então, todos os movimentos, eu posso afirmar que não todos, né? Mas os movimentos, eles estimulam o fluxo. Aí vem a chave, estimulam o fluxo energético. Mas os tratamentos, entre aspas, né? Porque eu estou falando aqui no espaço energético. Os tratamentos energéticos nas posturas do yoga, eu sei que elas podem então movimentar e trabalhar, potencializar o seu processo de cura dentro desse lugar traumático. Então, sim, o quadril em movimento auxilia processos de liberação, de travas, porque às vezes a gente fica com a musculatura rígida, firme, porque estamos segurando aquela coisa que foi escondida em algum momento, ok? Então é mais ou menos isso. Vou postar para vocês também lá no aplicativo. Eu tenho várias, talvez seja o material que mais tem, que é a liberação de quadril, abertura de quadril, trabalhar segundo chakra. É um dos chakras que eu mais gosto de trabalhar porque sinto que é um lugar, é o chakra, um dos chakras que mais guarda traumas das pessoas. Então vamos trabalhar o quadril. E uma coisinha, uma última fala. Não é quem tem flexibilidade no quadril, que seria o meu caso, faço abertura, tenho flexibilidade no quadril, então eu não tenho trava nenhuma. Não é esse o pensamento, tá bom? O pensamento não é ter para não ter flexibilidade, para não ter traumas. Não é por aí. É outro lugar. É um movimento bioenergético e não vamos ser flexíveis e acabar com todas as questões de dificuldade. Não é esse raciocínio. É contrário. Tá bom? Namaskar. Muito obrigado.